Pesquisadores acreditam que o fogo surgiu a partir da queda de um raio. Depois, o homem aprendeu a produzir o fenômeno batendo uma pedra na outra ou esfregando dois pedaços de madeira. Os sumérios criaram o primeiro modelo conhecido. Era a escrita cuneiforme, por causa da cunha, instrumento de bambu usado para gravar os sinais na argila mole. Os sumérios inventam a roda a partir de um tronco de árvore. A novidade levou ao surgimento de carroças, que evoluíram para vários outros meios de transporte. No século I, os chineses já usavam um objeto com uma agulha magnética que apontava para os polos da Terra. Porém, apenas 13 séculos depois, a bússola passou a usar usada para nos direcionar. O objeto foi muito importante para as navegações. Os egípcios antigos já conheciam a eletricidade e eles estudaram feixes elétricos. Mas foi o inventor norte-americano Benjamin Franklin quem começou a controlar essa força da natureza. Ele criou um método para atrair a eletricidade dos raios, o para-raios. Engenheiro francês Nicolas Joseph Cugnot cria a carruagem movida a vapor. Bem depois, em 1886, o alemão Karl Benz inventaria o primeiro carro com motor a explosão que usava gás ou petróleo. Inglês Charles Babbage foi o primeiro a construir algo parecido com um computador, nos anos 1820. A máquina funcionava com um sistema mecânico de engrenagens e rodas e fazia operações matemáticas programadas. Em 1940, o húngaro Don von Neumann acrescentou à máquina a capacidade de armazenar informação. No Egito, há 4.000 anos, elevadores movidos a tração animal já transportavam mercadorias para as altas habitações dos faraós. Só em 1852 o norte-americano Elisha Graves Otis criou o primeiro elevador para transportar pessoas. Funcionava com a energia do vapor e os modelos usando eletricidade viriam em 1889. Norte-americano Alexander Graham Bell realizava experiências com um telégrafo quando percebeu que um som emitido por ele podia ser ouvido do outro lado do aparelho. Aí, inventou uma máquina que transformava ondas sonoras em impulsos elétricos. Os impulsos se moviam por um fio até chegar ao outro aparelho, que os traduzia para som novamente. O primeiro passo veio do alemão Gottlieb Koch, em 1880, criou um sistema de TV. Com o tempo, outros pesquisadores acrescentaram tecnologia, até que um dos primeiros a mostrar uma TV foi o engenheiro escocês Don Bailey. Em 1926, ele exibiu imagens de objetos em movimento numa tela de 8 por 6 centímetros. A lâmpada é inventada pelo norte-americano Thomas Alva Edison. Para isso, ele usou um filamento de carbono, que a fez ficar acesa por 40 horas. Os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière inventam uma máquina chamada cinematógrafo, que funcionava como câmera e projetor. Em 1895, eles apresentaram a invenção em Paris, França, projetando filmes com cerca de 1 minuto de duração. Por volta de 1880, o engenheiro norte-americano Don Montgomery criou o planador, que voava usando a força dos ventos. Em 1903, os irmãos Orville e Wilbur Origit realizam o primeiro voo com uma aeronave motorizada, o Fleet, nos Estados Unidos. No começo da década de 1960, um norte-americano Paul Baron ligou vários computadores entre si. Depois, em 1969, os engenheiros J. Licklider e Robert Taylor, nos Estados Unidos,